Tudo bom, pessoal? Vamos deixar mais um vídeo hoje para vocês. Hoje eu vou estar fazendo o transplante dessas mudas de jabuticaba aqui. Elas estão com um ano e meio, mais ou menos. Foram feitas de semente em fevereiro de 2020. Fevereiro, março, por aí eu devo ter semeado elas. Então ela está completando um ano e meio aí, mais ou menos. Elas estão todas juntas nesse pote aqui, a jabuticaba comum, a sabará, eles chamam aqui, não sei como é que vocês chamam aí. A gente vai fazer a individualização delas, tá? Vou fazer algumas considerações sobre a espécie, vou mais falar sobre a espécie do que mesmo mostrar como é que faz aí, rapidinho, o transplante, como é que eu procedo aqui, substrato que eu uso, o tipo de vaso que ela vai ir, agora no começo, tá? Enraizador, tudo, a poda de raiz, bem rapidinho eu vou mostrar para vocês, e algumas considerações sobre a espécie, tá? Uma das melhores espécies para bonsai, aí para quem tá começando, uma espécie muito boa, tá? O único problema dela é que ela é um pouco lenta no crescimento, tá? E tem uma dificuldade na questão do nebari dela, porque tu vai fazer por semente. Ela por estaquia e por alpórquia é muito difícil. Estaquia, pelo que eu sei, não funciona, tá? Já tentei, não consegui. Alpórquia eu já consegui, mas eu fiz vários para conseguir um, então não vale a pena. O que você pode fazer é pôr semente, no caso, vai demorar mais. Agora que se você está começando, tá? Eu tenho bastante plantas, eu estou produzindo para venda futuramente, então não vale a pena eu comprar todas essas mudas já maiores. Então eu estou fazendo as mudas, elas vão ficar um tempo nesses vasos, vão para o chão, para engorda, para depois fazer a coleta e a gente colocar de volta para o vaso. Então, nesse caso vale a pena fazer por semente. Se você vai ter uma planta, duas, três plantas, vá num garden, numa floricultura, numa agropecuária que vende, ou até mesmo no viveiro, e compra a muda ali com 2, 3, 5, 10 anos, que você vai ganhar muito tempo e vai valer muito a pena. O único problema da jabuticaba é a questão do nevar e da raiz dela, que é um pouquinho complicada de trabalhar. No entanto, a parte aérea dela é muito interessante, os frutos, então se tiver um bonsai aí frutificando, é a coisa mais linda do mundo, né? Então, temos que levar em consideração isso aí também, tá? Então a dica, vai fazer bastante plantas para vender, vale a pena fazer por semente. Vai ter uma, duas, três, cinco mudas, pega e vai num garden aí, compra uma muda já adulta, já quem sabe produzindo, em 2, 3 anos você já faz a parte aérea dela, 5 anos você vai ter um bonsai muito bonito. Enquanto essas aqui, um bonsai de fundamento, 20 anos aí. Então, fica a dica para você, tá? Vamos lá para o procedimento. Vou tirar ela do vaso, tá? Nós estamos aqui um substrato que é meio a meio, tem terra preta e quando eu plantei elas eu não cuidei muito, né? Simplesmente larguei as sementes ali, não achei que ia nascer e praticamente vingou todas. Então tem bastante terra junto, vai ser um pouquinho difícil de tirar. Deixa eu só aproximar um pouquinho mais aqui, fica mais perto. Isso aí. Vamos individualizar ela então. Com a hashi aqui, vou tirando. Essa aqui eu não fiz a técnica de cortar a raiz pivotante no vaso, com outras plantas eu fiz, vou mostrar para vocês na semana que vem. A pitanga, eu fiz o corte da raiz pivotante antes do primeiro transplante, vocês vão ver, é uma técnica bem interessante. Eu vou deixar o vídeo, tem um vídeo aí que eu mostro como é que eu faço isso. Vou deixar esse vídeo no comentário, aqui no primeiro comentário que segue no topo. Vou deixar esse link aí que é bem interessante. Dá pra fazer com a jabuticaba, mas esse aqui eu não fiz. Eu achei que eu tinha feito, fui ver agora ali pra fazer o transplante e acabei não tendo feito. Então vamos lá, vamos individualizar elas. Substrato razoavelmente bom, interessante, ela sai bem fácil a jabuticaba, as raízes, né? Ela sai limpa, tá? Sai bem limpinha. São muitas mudas. Como são muitas mudas, eu não vou mostrar o procedimento de todas, tá? Vou mostrar aqui numa o que eu faço.
tá bom? Eu tenho a muda aqui, no caso, tá? Ela criou bastante raízes capilares, que bem interessante. Essa aqui, por sorte, não deu, que a jabuticaba costuma dar o torção aqui, né? Ela nasce da semente e quebra, dá uma quebrada para baixo, aí fica essa curva bem acentuada nessa parte aqui de baixo, que não fica bonito no nebário. Então, o que que eu costumo fazer? Costumo colocar ela sempre na areia. A areia geralmente não dá isso. Se botar um substrato um pouco mais duro, ele vai criar essa curva, tá? Nessa muda, no caso, ela tem bastante raízes aqui na parte de cima. Eu vou cortar pivotante dela aqui, ó. Mais ou menos 1/3 dela aqui. Corto fora, tá? E vou tá colocando no vaso assim mesmo, tá? Vou dar uma poda na parte aérea também, tirar uma parte das folhas. Eu deixo ela aqui enquanto eu vou mexendo nas outras mudas. Eu coloco no enraizador aqui, aquele da Vitaplan que eu mostrei no vídeo de ontem. Deixa eu ver se ele tá aqui. Enraizador, tá aqui o enraizador. Esse aqui da Vitaplan que eu uso, tá? Uma tampinha por litro de água, tá? Eu só coloco na muda quando eu planto e depois eu uso essa mesma água para fazer a primeira rega do substrato e deu. Não coloco mais, tá? Não uso mais o enraizador. Enquanto eu vou mexendo nas outras, eu deixo dentro do enraizador para ela não desidratar as raízes, tá? E aí depois eu vou mostrar como é que eu faço o plantio delas no vaso, tá? Enquanto isso eu vou dar pausa aqui e já volto. Voltando então aqui, as mudas feitoras e coloquei aqui no enraizador, tá? Vou deixar elas aqui por um tempo. Tá, e como é que eu faço? A parte aérea que eu podei mais ou menos aqui, deixei 1/3 da parte aérea dela, tiro essas folhas mais de dentro aqui, as folhas já mais velhas, tá? E a raiz eu corto a pivotante, mais ou menos 1/3 da pivotante aí, ou conforme ela estiver. Se ela não tiver raiz aqui em cima, eu deixo, tá? Se tiver pouca raiz aqui em cima, eu deixo a pivotante, tá? Essa aqui tem bastante raiz, ó, tem bastante substrato fixo na raiz, então essa aqui não vai nem sentir. Essa aqui eu vou transplantar ela em 15 a 20 dias, ela vai estar brotando, tá? As mudas pequenas, o que eu faço? Eu tenho aqui várias mudas bem pequeninas. Essas mudas assim, mais fracas, eu coloco 2, 3, 4, né, juntas aqui, já posiciono ela mais ou menos, como vai ficar um tronco aqui múltiplo, né, múltiplos troncos, estilo múltiplos troncos, ela não vai fundir, a jabuticaba é muito difícil fundir, provavelmente com o passar dos anos aí, muitos e muitos anos, ela vai chegar a criar uma base só, mas ela não funde, não adianta tu querer passar borracha aqui, ou algum fio, alguma coisa tentar fundir que não vai, tá? É muito difícil isso acontecer. Pode ser que aconteça, mas é muito difícil. Então eu faço troncos múltiplos, né? Pego 3 ou 4 mudinhas dessas mais fracas e coloco num vaso, tá? Para fazer um estilo troncos múltiplos. Isso você vai ter que, com o tempo, tu vai observando, tá? E vai vendo o que fica melhor aí para você. Você vai sentir na própria muda, né? O que a planta ela te apresenta aí de possibilidade para trabalhar, né? Então você vai ver que essa aqui já vai te dar um estilo mais um estilo mais naturalista, né? Bem fácil de conduzir, já tem 3 ou 4 bifurcações aqui. Essa aqui seria uma muda daquela que tu compra no mercado, tá? Que você vende por 45, 50 reais, tá? Que ela tem 2 anos, não tem 2 anos, tem 1 ano e meio mais ou menos, essa muda aqui, 1 ano e meio ela deve ter. E ela tava plantada, todas elas num pote só, tá? Que bem adubada, claro, obviamente eu cuido da adubação e a rega, é o tamanho que ela tá, então, assim, essa aqui é aquela mudinha, 45, 50, 60 reais que você compra lá no supermercado como bonsai, né? Que é sem uma muda, né? Não tem nada de trabalho. Aqui eu fiz o corte da pivotante, pode ver? Corte da pivotante, vou plantar ela ali, vou deixar ela até ano que vem, aí no final do inverno, e devo passar todas essas mudas para o chão. Eu vou plantar num pote de 1 litro, a maioria delas, eu tenho bastante desses potes aqui, um pote muito bom que eu adquiri. Isso aqui eu comprei uma agropecuária pela internet, não lembro agora bem certo o nome dela, da agropecuária lá, e comprei de 1 litro, de 13, de 3,600, de
4.600 e de 8 litros. Todos esses tamanhos, né? Comprei 100 de cada. Desse aqui eu comprei 200 de 1 litro. Tá? Então, ele é muito forte, tá? Ele é um material que resiste ao sol, tá? Ele não resseca, tá? Esse aqui já tem 3 anos, tá? Tava no sol 2 anos praticamente, quase 3 anos no sol e tá intacto, tá? Muito bom. Eles alegam que ele dura 10 anos, esse vaso aqui. Ele é baratinho, isso aqui custou 60 centavos, se não me engano, na época, tá? Bem interessante, aí eu coloco um pouquinho de casca de pinos no fundo, no caso do jabuticaba, porque ele tem um furo grosso, né? Pra não sair. E o meu substrato que eu uso é um 50-50 aí, que eu tenho usado. Aqui tem caco de telha, pedrisco, né? Tem também turfa, casca de pinos, areia grossa, pedrisco do rio, que é mais ou menos o substrato que eu uso para as frutíferas, jabuticaba, pitanga, para as flores também, ali, azaleia, caliandra. Eu uso esse substrato com 50% de orgânico, mais ou menos, na composição, tá? E adubação, nesse caso aqui, as que tem mais raiz eu vou adubar dentro aqui com osmocote, já junto no substrato, e as outras que tem menos raízes eu não vou colocar nada por enquanto, tá? Então essa aí ficou a dica para vocês aí. Eu vou mostrar como é que eu faço para plantar. É bem simples aqui, é simplesmente completo. Eu já deixei a base pronta aqui com a casca de pinos. Coloco o substrato aqui, uma quantidade de substrato, tá? Mais ou menos assim, dependendo da sua muda, tá? Essa aqui tem bastante raízes, então eu tive que deixar mais fundo. Coloco aqui, tento distribuir um pouco as raízes aí para ficar mais radial, tá? Completo com o substrato. E tá pronto aqui. Se eu tiver poucas mudas, se tiver tempo aí, pego o hashi e dá uma compactada, uma ajeitadinha aqui no substrato que vai entrar entre as raízes. Eu não faço porque eu faço aí 40, 50 potes, né? Que aqui deve ter umas 30 mudas ou mais até. Vai dar uns 30 vasos com essas que eu vou colocar troncos múltiplos. Então, eu simplesmente coloco substrato, faço a rega, deixo na sombra aí um mês. O jabuticaba é um pouquinho mais, é bom deixar um pouquinho mais na sombra. Deixo em torno de um mês na sombra, embaixo de uma árvore mesmo aqui, um pé de laranjeira que eu tenho. Deixa ela ali, rega todo dia, se não chover. E aí depois disso vai pro sol e adubação, tá? Adubação, tô adubando aqui no começo com osmocote, basacote na verdade, consegui bem baratinho na Shopee, comprei na Shopee, consegui a R$22 o quilo, se não me engano. Isso foi ano passado ainda, fim do ano passado. Hoje ele deve estar mais caro, né, em função do dólar, mas é interessante comprar lá, tu consegue frete grátis. Então é só pesquisar lá no Shopee, basacote, osmocote. O basacote é um pouquinho mais barato, em torno de 5 a 6 reais o quilo a menos do que o osmocote. E a eficiência dele, não notei diferença nenhuma. Mesma coisa, né? Só que um é verde e o outro é amarelo. Na parte da cápsula, né? Então não muda muita coisa. Então essa aí ficou a dica para vocês. Agora é regar e sombra e água fresca para jabuticaba desenvolver, bem na época que ela está no boom de crescimento. A melhor época para transplantar essa espécie aí é o mês de setembro, início da primavera, que, se não me engano, é hoje ou amanhã. Então, estamos chegando na época que as plantas ficam alegres e faceiras. Então, essa fica a dica aí. Eu vou mostrar daqui uns dias o desenvolvimento. Vou deixar o vídeo que eu falei do corte da raiz pivotante nos comentários ali e na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem assistir lá, é bem interessante a técnica que eu uso para cortar. Eu vou adiantar, eu corto dentro do vaso, eu não tiro do vaso para cortar. Assista lá que você vai gostar, bem interessante. Eu não transplanto ela para cortar pivotante. Essas aqui eu não cortei porque eu achei que eu tinha cortado e acabei não cortando, tá? Isso eu faço aí quando ela tá num certo tamanho. Agora ela já tá muito velha, não daria mais para fazer. Mas é cortar dentro do vaso sem tirar do vaso. É bem interessante o procedimento e você ganha tempo aí e um nebário bem interessante. Vai ver que as raízes radiais na parte superior vão estar bem desenvolvidas. Então, fica aí a dica para vocês. Quem gostou, curte e compartilha esse vídeo com a gente. Valeu, abraço, galera!